Era 22 de agosto de 1976, quando estava no caminho para o Rio de Janeiro o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o seu motorista e amigo Geraldo Ribeiro. Ambos estavam a bordo de um Chevrolet Opala, carro de grande carinho do presidente, e ali, no meio do caminho, o seu carro saiu da sua mão da rodovia, foi para o outro lado da pista e se chocou com tudo com um caminhão de gesso, matando os dois que estavam dentro do carro. Um veredito: acidente automobilístico. Só que não para sempre. Prazer, Felipe Araújo, apelido Forno, doutorando em História Política pela Unesp, e apresento a vocês um vídeo com uma das mortes mais absurdas e mal investigadas do período militar. Antes de darmos continuidade a esse vídeo, não esquece, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos ver como esse caso está sendo atualizado. Bora pro vídeo! A morte de Juscelino Kubitschek num acidente de automóvel no quilômetro 165 da Via Dutra surpreendeu o país. Cantando os hinos Nacional e a Bandeira, mais de 3.000 pessoas carregaram pelas ruas do Flamengo o corpo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O regime militar acompanhou, assim, meio assustado, meio amedrontado, apenas tentando manter a ordem naquelas manifestações. Mas não teve o poder de cercear qualquer tipo de manifestação popular de solidariedade ou de homenagem ao grande líder político que foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tem uma das biografias mais lembradas da história da República Brasileira. Natural de Minas Gerais, esse médico acabou ascendendo fortemente nas classes sociais mineiras, ali em Belo Horizonte, se tornando rapidamente prefeito, governador e grande figura política dentro dos arranjos varguistas e na época que, durante a era Vargas, nós tínhamos interventores nos estados. Sim, um momento onde a democracia era apenas um fantoche. Juscelino Kubitschek vem nesse meio, mas em uma posição bastante ponderada e conciliatória. Ele era famoso pelo seu carisma e soube poder unir classes sociais diversas com pautas comuns. Isso fez ele se tornar um personagem político com uma escala meteórica no Brasil, se tornando presidente ali na eleição de 1955. Uma das eleições mais conturbadas da história do Brasil e que a gente tem vídeo aqui no canal falando da aventura de ter 3 presidentes em 10 dias. O ponto é que JK vira presidente eleito democraticamente justamente sucedendo Getúlio Vargas, que havia se matado em 24 de agosto de 1954. Quando Vargas assume, em 56, ele tem uma agenda baseada no seu tão famoso plano de metas, onde, popularmente, ele queria fazer o país avançar 50 anos em 5. A ideia era fazer reformas estruturais no Brasil, integrando as regiões, aumentando e desenvolvendo a infraestrutura federal e, mais do que isso, garantir que a economia tivesse aportes do estrangeiro, fazendo com que o sistema industrial brasileiro tivesse amparo externo e, além disso, colocou na aposta dos carros uma figura que foi integral para essa ideia de construir rodovias, unir as regiões e promover o desenvolvimento brasileiro. Só que com tudo isso, uma grande ideia ficou concretizada: a capital Brasília. Ali no Planalto Central, uma ideia que já existia há muito tempo acabou sendo colocada pelo seu governo. Só que quando a gente fala de Brasília, pensamos muito na integração, na modernização, em Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, mas esquecemos dos escândalos de corrupção e do gigantesco pulo na dívida externa que a construção da capital e das outras obras de infraestrutura no Brasil fizeram no governo JK. Dessa maneira, quando ele sai do governo em 60, e aí ele é sucedido pelo Jânio Quadros, num momento onde não existia reeleição no Brasil, e a gente vai começar aquela bagunça política da década de 60, Juscelino Kubitschek ainda é uma figura muito popular e muito forte em Minas e no Brasil. O seu protagonismo com a ideia de Brasília e o seu carisma ligado à conciliação era uma coisa muito forte, ainda mais no momento que os presidentes ou se suicidavam, ou pediam renúncia, ou mesmo sofriam golpes.
E é bem interessante pensar que ali em 64, quando os militares depõem o presidente João Goulart, um cara de esquerda, mas longe de ser comunista e muito ligado à agenda trabalhista de Getúlio Vargas, JK vai a favor do golpe. Isso é muito curioso, porque ele acreditava que a instauração do governo de Castelo Branco seria interessante para manter o país unido e, mais do que isso, estável. Na época, ele era senador por Goiás. E JK, mesmo também vindo da mesma esfera de Vargas, era um moderado, que não colocava na figura de Jango uma ideia boa para o país naquele momento tão efervescido. A ideia, no caso, era mais moderação do que simplesmente apoiar um cara que também dividia um legado varguista, como era o caso do Jango. O ponto é que JK logo se arrependeria de ter apoiado Castelo Branco. Muita gente pensa que os militares assumiram justamente numa resposta anticomunista. Só que cada vez mais nós temos várias obras de história que falam, com muita investigação, que os militares sempre tiveram, desde o período republicano, uma vertente de se dominar o país e colocar os militares em posições privilegiadas justamente para guiarem o Brasil no que seria, na visão deles, um plano de ordem e progresso. A própria República começa com um golpe sendo feito em Dom Pedro II por um militar, Deodoro da Fonseca, e ele é sucedido por outro militar, Floriano Peixoto. A ideia dessa continuidade de agendas militares povoa a República Brasileira de vários jeitos, e estão em várias obras que estão referenciadas aqui na descrição desse vídeo. O ponto é que JK, quando apoia o golpe, acaba sendo praticamente um alvo, porque os militares enxergavam na sua figura popular uma concorrência para a agenda que os militares queriam colocar. Por mais que os militares fossem muito apoiados por civis, inclusive como políticos de direita na época, como Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais na época do golpe, ou mesmo Carlos Lacerda, governador do estado do Rio de Janeiro, na época estado do Guanabara, você vai ter justamente posições de direita que vão apoiar o golpe em um primeiro momento, mas se arrepender depois. Justamente porque os militares, nessa ânsia por poder, colocaram lideranças civis, mesmo aquelas que os apoiaram, numa posição de desconfiança. Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, entre outros políticos, vão ter suas posições ou caçadas, como foi o caso de Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, perdendo direitos políticos, ou mesmo entrando para uma visão completamente secundária, como foi o caso de Carlos Lacerda. A questão é que JK, de ex-presidente e grande figura carismática no Brasil e ainda senador, perdeu seus direitos políticos e acabou se autoexilando para não ser possivelmente preso e humilhado no Brasil. Entre o período de 65 e 67, Juscelino Kubitschek passa uma temporada na Europa e nos Estados Unidos, chamando atenção para os excessos que os militares estavam fazendo no país, só que, acima de tudo, não era associado com uma agenda comunista. No máximo, eles lembravam, no caso os militares, que JK teve participação em alguns escândalos de corrupção, ou que escândalos se povoaram na construção de Brasília, ou mesmo colocando a ideia do legado varguista, que JK também era. Mas o ponto é que JK nunca foi considerado uma figura proeminentemente comunista. Ele era apenas um concorrente. E, além dessa ideia dos militares sempre quererem colocar o poder, o plano mais imediato acontecia desde a década de 40, quando lá na Escola Superior de Guerra nós vamos ter um militar professor que se chamava Golbery Couto e Silva, o grande arauto da ditadura militar, colocado muito pelo historiador Carlos Fico, um dos maiores especialistas no assunto. O Golbery Couto e Silva colocou com muita força o seu plano no documento intitulado Doutrina de Segurança Nacional. Essa doutrina, que já existia como ideia e depois foi até redigida, planejada e orientada para ser o máximo que seria a base da Lei de Segurança Nacional, a doutrina em forma de lei, fazia essa ideia dos militares ocuparem espaços chaves no governo, nas universidades e em outros lugares, e dessa maneira conseguir, através dessa mudança de cabeça das pessoas, um apoio maior para eles tomarem o poder. Dito e feito. Golbery foi ministro de 3 dos 5 governos militares. Ele é um grande arauto de colocar isso em prática. E isso já é muito documentado. O que, por sua vez, já coloca bem para debaixo do tapete a ideia que os militares só responderam um golpe comunista. Eles tinham interesses e uma visão política clara. Falar que eles simplesmente responderam é simplesmente inverídico, não corresponde aos fatos. O grande ponto é que JK
Nesse momento de exílio, até 67, percebe que não consegue se tornar uma figura política forte mais. Os militares sempre estão tentando escanteá-lo. A última tentativa que ele fez foi ainda no período de exílio, entre 65 e 67, quando ele tenta fazer a chamada Frente Ampla, unindo justamente João Goulart, o presidente deposto de esquerda, do PTB, na época o partido do legado trabalhista de Vargas, ele mesmo representando um centro moderado, e Carlos Lacerda, esse cara da direita que era o maior nome da UDN na época. E JK representava os interesses do partido do PSD, antes dos partidos serem extintos pela ditadura militar e colocados todos ou na Arena, o Partido dos Militares, ou o MDB, que era a oposição controlada. O ponto é que essa frente ampla era uma ameaça aos militares no sentido de canalizar oposição ao regime deles, mas estava longe de ser realmente uma ameaça. De qualquer maneira, JK fica secundário no Brasil, não depois de voltar ao Brasil em 67, abandonando qualquer tipo de carreira política e ficando apenas esperando os avanços dos militares e o que eles iriam fazer no Brasil. A grande questão é que na década de 70, mais golpes militares aconteceriam. Inclusive o grande e famoso golpe no Chile, em 11 de setembro de 73, quando o general Augusto Pinochet toma o poder e acaba matando no processo o presidente da época, Salvador Allende. O ponto é que vários golpes a partir dali começam a pipocar no continente latino-americano, e tudo isso chefiado por uma união das forças de espionagem e inteligência da América Latina e guiadas pelos Estados Unidos, tudo com base na ideia da doutrina Truman, aquele pensamento que queria impedir o avanço do comunismo pelo mundo. O ponto é que essa cooperação de países vai dar origem à chamada Operação Condor, que vai ter grande atividade na América Latina entre os anos de 74 e 77. Durante esse período, várias lideranças políticas são mortas no Chile, Bolívia, Argentina e, claro, no Brasil. No período de pouco tempo, vai morrer Zuzu Angel, grande ativista contra a tortura e os militares no Brasil. O próprio Rubens Paiva morre nesse processo, tudo como a gente viu lá no Ainda Estou Aqui. E vamos ter a morte de João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, justos os nomes citados na Frente Ampla. Carlos Lacerda e João Goulart são vítimas de infarto, JK, de acidente. O que fez com que muita gente pensasse que os militares fizeram algum tipo de coisa, mas por causa que as investigações sempre enfrentavam obstáculos e a falta de evidências não considerava que eles foram assassinados, essa questão ficava em mistério e a narrativa oficial acabava vigorando. O ponto é que desde o começo desse maio de 2026, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, ligadas ao Ministério de Direitos Humanos e outros historiadores ali trabalhando, vão fazer uma revisão disso, justamente para colocar que não se tem evidências, e aí isso já acontece há mais de 10 anos, ligada à Comissão Nacional da Verdade, de tentar ver o que aconteceu durante o período da ditadura, eles vão tentar ver que a versão oficial não se consolida e que não se tem a ideia que realmente um acidente, com uma perda de controle ou evidências para o tipo. Não temos evidências que tem um acidente, mas também não temos do que houve um assassinato por si. Só que a ideia é justamente que várias evidências contextuais apontam para o modus operandi da ditadura e o fato da Operação Condor estar acontecendo e várias lideranças políticas coincidentemente morrerem dentro desse período. O ponto é que ainda há investigações, mas a grande questão é que a história não é neutra. Do mesmo jeito que foi interessante para militares manterem uma narrativa oficial que JK sofreu um acidente, também é interessante para governos progressistas, como está acontecendo no governo Lula, chamar atenção, ainda mais no momento que Bolsonaro e outros membros do seu governo de 18 a 22 acabavam passando muito pano para o que os militares faziam. A ideia agora é realmente dar uma resposta a isso, justamente responsabilizando os militares, e o grande fato é que ainda é muito tímido, mas o Brasil ainda se vê como um país, um dos poucos, que não puniram os seus militares durante suas ditaduras. A grande questão é que agora, com esse tipo de ação, de revisão, você pode pelo menos colocar em escrutínio o que os militares falavam, justificavam, e ver que o buraco é bem mais embaixo, atacando inclusive as narrativas clássicas de que os militares só estavam querendo procurar comunistas. JK nunca foi comunista, mas ele era um obstáculo na cabeça dos militares. Quantos não morreram igual ao JK? Quantos não foram torturados? Quantos não foram desaparecidos?
E a grande questão é que a gente tem que ficar muito esperto quando a gente reprime o trabalho do historiador, porque aí estamos reprimindo uma investigação científica, uma investigação que ajuda a sociedade a fazer as pazes consigo mesma e, ao mesmo tempo, tentar garantir com que essas coisas não se repitam no futuro. Muito obrigado se ficou até o fim do vídeo. Queria muito falar sobre esse tema, principalmente chamando a atenção que JK não era um comunista e morreu mesmo assim. E aí, deixo a vocês sugestões aqui nas referências para vocês ampliarem o conhecimento nesse tema. E, por favor, peço comentários sobre o que eu deveria falar nos próximos vídeos. Galerinha, muito obrigado pela audiência. Valeu!